Senhor Jesus, muito boa noite, sexta-feira, linda, maravilhosa sexta-feira, hoje dia 3 de maio de 24, entramos aí no mês de maio, mês especial, mês das mamães, dadas diaconisa Grace e a missionária Manuela. Minha esposa Vera também compondo aqui a mesa e vocês estão já entrando aqui pelas redes sociais, estamos hoje com a plataforma Facebook e YouTube. Presbítero Gilberto, a nossa vida, a vida da diaconisa Grace e hoje em especial a missionária Manuela, né? Que está aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a vida das pessoas que estão nos ouvindo. Como a missionária Vera falou, né? Eu sou a diaconisa Grace, nós estamos ali na Assembleia de Deus Ministério Madureira. Mas aqui a gente não veio falar de placa de igreja, nós estamos falando aqui do amor de Jesus. Amém. E como eu já disse, use o tempo que for necessário. Amém. Quero cumprimentar vocês, agradecer ao presbítero Gilberto, missionária Vera, por esse convite. Eu sei que foi através da intercessão da minha amiga aqui, Grace. Sim. Eu sempre falo que Deus ele vai dar várias promessas pra gente. Claro que a gente precisa se preparar para elas, mas Deus sempre usará pessoas para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor nos fez. Hoje eu estou aqui porque Deus usou a Grace para falar meu nome. Eu agradeço a Deus por este convite, sirvo ao Senhor desde pequena. Hoje estou servindo a Deus aqui na Assembleia de Deus Madureira, pastor Gilberto de Paula, pastora Vilma de Paula. Era de Itaquaquecetuba, congregava lá juntamente com o pastor que está assistindo aí, pastor Severino, pastora Lourdes, foram os meus pastores. E hoje eu sirvo a Deus aqui, mudei de cidade, então estou congregando aqui. Então, sou Manuela, casada há 20 anos, meu marido, Emílio Fabiano, que está aí me assistindo também. Mãe está lá da Bahia, eu fiz ela fazer um Facebook só para acompanhar vocês. Olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. Meu marido também, com Manuela aí, que a gente usa o Como é o nome do marido? Emídio. Emídio, Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Marcos capítulo 10. Versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Mas alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-vos a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém. Glória a Deus. Glória. Vemos que Jesus está a caminho de Jerusalém. Sobre Jesus há uma sombra de cruz ali. Sim. Há um peso, porque ele sabia que ele seria julgado, condenado e crucificado. Sim. Então você imagina, eu imagino, né? A multidão que não estava ali, para imaginar assim, se Jesus for preso, essa é a minha última oportunidade de se aproximar dele, os adultos. Porque os adultos, eles entendem que eles têm dores, adultos têm problema, adultos têm luta, adultos têm guerra, mas eles esquecem que as crianças não está inerente a isso. Eu sofro um ataque espiritual. Uma criança também sofre um ataque espiritual. Então, como que um adulto pode imaginar que o diabo ele só ousaria a nos atingir? Só a mim, sou adulta. Ele vai dizer assim, não, as crianças a gente não toca, né? Porque é criança. Então, quando eu leio esse texto em específico, que por vezes ele é colocado como tema em congressos, que é um congresso de jovens, que o tema era esse daqui. É impossível. Sim. Então, é uma problemática do Ministério Infantil, e é por isso que as tias, as pregadoras, as ensinadoras que estão à frente do trabalho, colocam esse tema, porque é algo que nós vivemos, vivenciamos e precisamos combater, como Jesus, que foi o primeiro a combater, gerando em nós, e precisa gerar em nós, precisa gerar em você, essa indignação. Sim. E porque essa... Com muita coisa, menos com os discípulos, Sim. a esse ponto. Exatamente. Não, Sim. os fariseus, os saduceus, os ebuseus, tudo
tudo que é eu, Jesus se indignava. Mas com os discípulos que andavam com ele, é a primeira e única vez que Jesus Ele fala vai com todos, né? Com todos os discípulos. se indignar, ficar indignado. O que é uma mãe indignada? Fala aí. Se eu mexer com a sua filha, como é que tu vai agir? Ele parou tudo para atendê-las, mesmo que a gente pode ter uma linha de interpretação que os discípulos poderiam sugerir, né? A gente pode sugerir na intenção de preservar Jesus por ser alguém tão importante para aquele momento. Não, as crianças vão atrapalhar agora. Jesus está no momento de tensão, a gente está caminhando para Jerusalém. Ele pode ser preso naquele momento de dizer, não, a gente precisa proteger Jesus. Peraí, como é que a gente pode proteger Jesus? Afastando as crianças da casa do Senhor, eu tenho que proteger os meus filhos. Como que você protege os seus filhos mantendo-os distante de Jesus? Sim. Agostinho de Pono, no século V, ele disse assim: nós deveríamos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Antes deles nascerem. Meu Eu conheço Deus. essa... É interessante esse comentário dele, porque ele vai nos ensinar que tudo aquilo que nós praticamos vai reverberar na vida dos nossos filhos. Para quem já é pai, para quem não é ainda, vai reverberar. Hoje eu falo muito isso, todas as igrejas que eu vou, eu oro para que Deus proteja as nossas crianças, para que a única marca que as crianças tenham na infância é da presença do Espírito Santo de Deus. Sim. Porque nem todos os pais passaram por isso. Sim. Então eles sofreram muitas coisas até encontrar quem? Jesus. Somos espelho para eles. Sim. Precisamos ter uma postura. Sim. E eu escutei um comentário também. Quer ver um ministério relevante? Procura saber qual a importância esse ministério dá às crianças. As crianças, exatamente. A criança. Fui levado à igreja, Vera, pela minha filha criança. Nós não éramos. Então, o pastor Emerson pegava em casa, minha filha pequena levava para a igreja. Chegou um momento que ela falou, vocês nunca vão me ver? Eu iria visitar. Se ela estivesse presa, eu iria ao presídio. E se fosse uma reunião de escola, eu também iria. E por que não iria à igreja? Vê-la lendo. A gente se converteu. Não lembro até hoje, hein? Isso porque eu não queria entrar. Olha que bem. Não queria entrar. Isso vai fazer 10 anos. No Brasil para Cristo. 10. Mateus 10. Do verso do 1 ao 10, Jesus falou sobre casamento. Do 10 ao 17, Jesus vai falar sobre os filhos. E depois Jesus vai falar sobre as propriedades, sobre as coisas. Tem uma sequência, né? Tem sequência. Não tem como fugir disso. Tem sequência. É casamento, é filho, que é herança. E as coisas vêm depois. Como é que alguém... Para o ministério infantil, não pode ser o que sobra. O que você exerce dentro da igreja? Nada, eu gosto de ficar sentado no banco. Amém, fica sentado no banco. Não vou chamar você que quer ficar sentado no banco. Você tem que estudar, você tem que fazer uma teologia, você tem que aprender da palavra. Por que eu digo isso? Porque a gente vai na padaria, a gente compra um pão, e aí você seleciona e diz assim, esse padeiro é bom, a massa é boa, para quem gosta de um pão queimadinho é queimadinho, para quem gosta de um pão branco igual eu, é um pão branco. A massa é boa, você gosta do que o padeiro faz. Mas aí eu falo para você que está me ouvindo, convida o padeiro para fazer a sua casa, ele faz uma massa boa, fala para ele, é só fazer a massa, cimento, junta os blocos aí e levanta a casa. Você vai morar dentro dessa casa? Não. As crianças é a mesma coisa. Não dá para levar padeiro para ensinar, para fazer construção. Ou se leva alguém que é capacitado, que busca em Deus, que vai estudar, que vai entender o que vai ministrar, que vai entender em que momento Jesus estava, em que momento aquela situação ocorreu, para não ensinar de qualquer maneira para as crianças. Não dá. Tem que se capacitar. Porque senão lá na frente vai ter que desconstruir tudo. Tudo de novo. Construir de novo. Aí eu não priorizo na base. Eu não quero gastar na base, eu não quero investir na base, eu não quero me irritar na base. Eu jogo para essa daqui e falo, resolve aí para mim. Só que aí chega a adolescência. Não teve base nenhuma. Porque eu não me preocupei com a base. É criança, não entende nada. É impossível a criança não entender o que está sendo ministrado. É impossível. Sem perder o foco do que a gente estava falando, há um segmento, casamento, filhos e coisas. Há uma linha. Há uma linha. Não tem como você pegar alguém que está lá por estar para trazer para ministrar as crianças. Não dá. Sim. E
E quando fala de família, a família também não pode ficar terceirizando tudo, né? Exatamente. Deixando só ir para o dia da igreja, dia do culto, levar a criança para aprender lá. Chamado, né? Participava da dança, coreografia, qual é meu chamado? E eu tinha inclinação para a palavra, mas eu era muito tímida. Como que uma pregadora tímida vai? Não vai, né? Não vai. Vai. Se for chamado, vai. Aí eu pensei, não, eu preciso romper muitas coisas para a palavra, mas na verdade eu precisava era me aprofundar no conhecimento. Sim. Porque a timidez, ela não te domina quando você entende o propósito que você precisa cumprir. Só nos primeiros 3 segundos. Os primeiros 3 segundos você dá uma suada, troca o nome das pessoas, mas depois você vai embora. E aí comecei a pregar para quem? Ciclo de oração, congresso de irmã, depois desci para os jovens, depois para os adolescentes. E aí eu lembro que uma vez a Liliane, que era da minha congregação, ela disse assim, eu preciso de uma pregadora infantil, mas eu queria alguém espiritual, alguém que fosse divertida também. Aí eu caí na besteira, né? Eu olhei para ela, eu disse para ela, me assiste que eu vou falar de você. Eu caí na besteira e falei para ela, você tá olhando para uma, minha filha. Aí ela ficou assim, meu Deus, verdade, como eu nunca pensei nisso? Falei, tô brincando, pelo amor de Deus, tô brincando. Aí Jesus falou, não, ela não tá brincando. Não, do céu. Mas depois eu vou dar uma lida aqui, se possível, eu dar uma comentada lá no Instagram dela, dizendo, varoa, tá fora da palavra. Criança não, ela te corta ali na hora. Sim. Tia, eu não entendi. Por que você falou? Por que Jesus fazia isso? Muitos já me pararam. O que é Trindade? Por que Pai, Filho e Espírito Santo? E aí você tem segundos e minutos para poder explicar para ele, porque ele não pode sair dali com aquela dúvida. Naquele momento ali, você não vai poder falar assim, depois a tia te mandou um WhatsApp para falar com você. Não, de jeito nenhum. É na hora. É na hora. Né? Você tem que se São capacitar. sinceras, são objetivas. Sim, são diretas. Sim, exatamente. Passando verdade. Eu entendo que sim, porque eu lembro que para algumas pessoas que me acompanham, sabe, outras não, eu sou mãe de anjo, sou mãe de 3 anjos. Então eu não tenho filhos vivos. Eu tenho filhos que eu tive que sepultar. Para propósitos, porque eu sei que o Senhor, ele não vai pegar uma forma de situação e vai distribuir para todos nós. Cada um de nós aqui temos os nossos vales. Cada uma tem uma impressão digital Cada diferente. E Deus espiritual trata com cada um e de carnal. forma diferente, né? Exatamente. Deus trata diferente com cada Eu um. lembro que na minha última perca, foi em 2020, eu tinha sido agendada para pregar aqui na minha sede. Eu não era da sede, eu era da congregação. Então, para mim, foi uma honra ser convidada para pregar na sede para crianças. Aproximadamente quase 2.000 crianças. Foi a tia Marli e a Pérola que me convidou na época. E uma semana antes eu tinha perdido o bebê. Ou seja, psicologicamente, eu não era dos melhores momentos. E aí eu lembro que a sensibilidade da Marli, tudo pronto, uma semana antes. Para você arrumar um pregador uma semana antes para um evento de 2 dias, não é uma situação fácil. Mas eu não pensei nelas. Quando ela chegou em mim e disse assim, Manu, se você quiser desistir, eu vou super entender você. Te dou total apoio, fica tranquila. Elas foram muito sensíveis ao meu momento atual. Sim. E aí eu em casa, eu falando com Deus, se o que eu estou vivenciando agora e eu não cumprir o que eu tenho para cumprir me curasse, eu ficaria em casa, eu teria todos os motivos para ficar em casa. Mas eu creio que vivenciando o propósito de Deus, o altar, ele traz curas que remédio nenhum proporciona para você. Psicólogo nenhum iria me ajudar em uma semana. Humanamente impossível. Então eu disse para ela, não, eu vou cumprir. Porque ainda que eu não posso trazer a ministração para os meus filhos que estão com Deus, eu tenho essa responsabilidade de trazer para os filhos de vocês que estarão lá sentados, assistindo, me ouvindo, participando do culto. Eu disse para ela, eu vou. Então aquele momento para mim ali foi Deus assim, reafirmando por que ele me chamou para professoras, que às vezes está ali, se dispõe para fazer. Há uma cobrança de preparo? Há uma cobrança de preparo. Tem que se preparar? Tem que se preparar. Mas as mães, como já foi falado aqui, os pais também, tem que derramar sobre os filhos, para que eles chegam na igreja ciente que eles vão se encher da palavra de Deus. Igreja não é entretenimento, igreja não é shopping. Não é clube. Igreja não é clube, igreja não é um parque que você chega lá igual você vai no shopping, paga e você sabe que você vai ter instrutores para pular, para gritar, para cuidar do seu filho. Vocês estão levando seus filhos para a igreja para adorar o Senhor. Exatamente. Prestar um culto ao Senhor. Verdade. É diferente. Então não tem por que eu, como mãe, chegar lá e exigir de você coisas que cabem a mim.
Sim. Cabe a mim. Isso acontece, né? Isso Muito. acontece bastante. Mas voltando Muito. um pouquinho, A você pergunta é tia ou é... faz é essa tia... pergunta. é tia ou é ministra? Enfatizo ministra da palavra. Por quê? Eu não chego na congregação e digo assim, eu vou lá ver o meu tio Gilberto de Paula. Não, é o meu pastor, Sim. presidente Gilberto de Paula. Então, já que eu estou ensinando as crianças, trazendo para o âmbito igreja, culto. Por quê? Domingo vocês levam as crianças para onde? Para onde você leva a criança? Pro culto. Maria vai para onde? Pro culto. Culto ou salinha? Culto. Eles tanto vão no culto que eu ia enfatizar algo que o Nicolas presenciou num culto infantil. Ele chegou em casa, ele tirou uma folha do caderno, e ele colocou assim na parede alguns dias e escreveu jejum. Aí eu não entendi. Aí eu fui lá, falei, filho, o que você está colocando? Ele, mamãe, queria que você me explicasse o que é jejum. Porque hoje a tia falou, quando a gente quer algo, a gente tem que jejuar. Eu entendi, mas eu queria que você me explicasse direito. Aí eu expliquei para ele. Pois ele catou 10 dias, colocou, então, mamãe, eu quero algo, e eu vou jejuar 10 dias, eu não vou tomar refrigerante. Tem vezes que demora 1 ano, 10 anos, ele ainda falou, então eu não vou jejuar mais não. Demora tudo isso. Aí eu expliquei pra ele. Então, eles aprendem. Sim. Eu falei, conte a Olha aqui, benção, ó. Nicolas. Ele falou assim, você lembra aquela minha figurinha? Eu orei aqui, ó. O menino me devolveu. Então, são coisas simples. Coisa A simples. fé Exatamente. das crianças. Coisa Então, eles simples. aprendem ali. Então, assim, Exatamente. eu entendo e percebo quando eles vêm. A referência diz assim, ali tá uma pastora, ali tá um pastor, ali tá uma missionária, convencidos de que nós estamos ali como um culto de adulto, é um culto infantil, não tem diferença. Sim. Então, eu prefiro que seja chamada ministra da palavra de Deus para as crianças. Isso já vai Amém. incluindo no crescimento, na evolução da criança. Exatamente. Exatamente. E eu já vou fazer a pergunta número 1. Meu Deus. Por que você começou a ministrar para as crianças, já que ministrava somente para adultos? Porque eu sou doida. A chama que não apaga, né? Eu acho que os crentes, eles têm que ser movidos. Nós somos movidos por desafios. Eu não vejo nenhum crente que você está fazendo no evangelho. Evangelho é desafio. Você quis se esconder onde? Se evangelho não tem curva. Então não tem como se esconder. Não tem como se esconder. E a partir do momento que Deus me impulsionou a dizer, enquanto você cuida do que é das pessoas, enquanto você cuida do que é dos outros, enquanto você cuida do que é meu, eu cuido do que é seu. Sim. Sim, eu Então, creio. eu agarrei essa incumbência do Senhor quando eu comecei a participar dos meus primeiros congressos, que eu ia tremendo, porque é uma responsabilidade gigantesca. Eu ver o fruto daquilo que estava sendo semeado. O fruto do que estava sendo semeado. Se hoje você faz, o ambiente precisa estar. Eu tenho passado por muitas igrejas e tenho percebido isso. Tem cenários que os pastores se envolvem tantos naquilo que está sendo, no que está sendo ministrado e no que Deus está derramando sobre aquele momento, porque tem gente que tem uma visão assim, você que nunca foi num congresso infantil, vá, porque às vezes as pessoas não participam, só os pais participam, e quando participam? Eu vou em muito congresso que os pais não estão lá. Eu percebo isso quando eu chamo os pais para ficar próximo às crianças, para a gente orar em família. Muitas crianças ficam assim, Manu, aquele dali a mãe não vem, aquele dali o pai não vem. Eu falei, então traga eles a mim. Eu falei, hoje eu vou ser a mãe de vocês, vem cá. E aí eu percebo aquele choro e eu digo para eles, hoje vocês estão levando a salvação para casa de vocês, como a filha de vocês levou. Então isso me incentiva a buscar Essa e orar. é a sensibilidade da... É uma da sensibilidade. Quando eu crer, os pais precisam incentivar os filhos. Não tenho dinheiro. Não, muda o discurso, mãe. Muda o discurso. Manda essa menina ir orar. Manda esse menino ir orar. Diga pra ele, dobra o joelho lá no pé da sua cama. O que vocês querem receber de Deus? Vai pedir pra Deus. Bota essa criança. Na minha geração, eu tenho 38 anos. Minha geração era essa. Minha mãe ensinava a gente a buscar e a orar. Hoje está tudo muito fácil. Então, às vezes, eu sei que eu não quero jogar uma carga de culpa sobre ninguém, sobre mãe, porque mãe já carrega uma carga de culpa que é só dela. Mas isso não é carga de culpa, isso é conscientização dos ataques que as crianças estão inseridas. Aí tem criança com crise de ansiedade, por quê? Porque o amiguinho tem um celular novo, ele não tem, porque tem um sapato de marca, ele não tem. Bota essas crianças pra orar. Vai orar tu também. Exato. Mas tem algo me incomodando em perguntar o que vocês acham.
Nós falamos aqui de participação dos pais Sim, no Ministério Infantil, participação de, vamos falar, avós, tias, a família em si. Família. O que vocês estão vendo hoje na sociedade em si, quando se trata de uma reunião escolar de uma criança? Os pais estão indo participar junto, as tias, como que tá? O que vocês estão vendo aí hoje? Para vir isso aí transferindo para a igreja também. Sim. Eu, particularmente, nas reuniões escolares, todas que eu vou sempre são os mesmos pais. Sim. Geralmente as crianças que mais dão trabalho, os pais não comparecem. Percebe que tem lugares que as crianças elas são mais carentes. Tem lugares que as crianças são mais espirituais. Acredite se quiser. Tem lugares que as crianças são extremamente espirituais. As crianças não podem ser depositadas no pior lugar da igreja. Você tem que alugar um lugar melhor para elas. Sim. Não é o lugarzinho da... Porque assim, eu como pregadora, eu já fiquei... Irmã, aqui é o lugarzinho da bagunça. A senhora não se incomoda? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se é aqui o lugar que vocês têm para me arrumar, me ajeitar, é aqui que eu vou ficar, sem problema nenhum. Mas para as crianças, não. Lugarzinho da bagunça não é lugar para as crianças, não. Eles têm que ter um lugar bom. Eu lembro que a minha líder geral, né, a Marli, ela fala, olha, gente, manda foto dos espaços das crianças das congregações, eu quero ver. Tem que arrumar, irmã, tem que arrumar. Que seja um espaço pequeno, coloca um ar, coloca um ventilador, deixa as crianças confortáveis para o culto. Elas estão ali pro culto. O mínimo de conforto. O mínimo de conforto. Até porque no domingo não é depósito de criança. Os pais têm que entender que eles não estão indo depositar as crianças dizendo, eu vou voltar nessa tecla e vou voltar nela de novo. Não estão indo lá deixar as crianças para dizer, passa aí meia hora porque eu preciso cultuar. Não, sua criança também precisa. Você quer chegar até Jesus? Você quer receber a cura? Você quer receber a libertação? As crianças precisam também. Exatamente. Elas precisam também. Então, a presença, ainda que os pais estão lá só para cumprir o rito de ir domingo para a igreja, Deus ainda visita a criança e transforma a vida dela. Sim. Bênção dá trabalho. Bênção dá trabalho. Eu sempre falo, milagre dá trabalho. É. Você pega a criança trabalho. bonitinha, um lacinho na cabeça, você... Nosso tema. Se as crianças as pessoas que levaram, seja pai, eu acredito que a maioria devia ser mãe aqui, certeza. Devia ser mãe. Alguns pais ou outros ali que levaram essas crianças. O quê? Mãe deve ter pegado na mão e disse, bora lá, porque tu vai hoje chegar e Jesus vai te abençoar. Sabe aquelas mães arretadas? Sabe? Sim. Vai, Jesus vai te abençoar. Eu tenho certeza que grande maioria aqui eram mães que disseram, a gente vai romper essa multidão e Jesus vai te abençoar. Porque ainda que os pais e as mães, eu sempre penso assim, quando alguém fala assim, nossa, uma mãe hoje veio aqui no culto, que é culto, e reclamou que eu mandei as crianças ficar quieta. Ué? Como assim? Se durante o culto tem igreja por aí que o pastor precisa pedir silêncio porque o adulto não cala a boca. Por que a gente não vai mandar as crianças fazer silêncio? Exato. Fala com o companheiro, a companheira, o culto inteiro. E quando não fala alto, chamando a atenção. E às vezes, dependendo do tamanho da igreja, o pastor precisa pedir silêncio. Porque ele não entende o que está fazendo ali. Você está indo ali prestar um culto de adoração. Então, tem que ter uma reverência. E isso vem de onde? De casa. Tem que ter uma reverência. Todo culto que eu vou ministrar, eu já pergunto logo para eles. Cadê a Bíblia de papel, crianças? Cadê a Bíblia de vocês? Ai, tia, minha Bíblia tá com a minha mãe. Eu não vou fazer ele sair do culto para ir buscar no outro culto. Falei, ok, mas no próximo culto que eu tiver aqui... Mas já vai colocando essa... Cadê a Bíblia de papel? Sim, eu cobro eles. Sim. Eu cobro todos eles para levar Glória a Bíblia a Deus que cobra, porque a gente não pode deixar as coisas irem do jeito que estão. Exatamente. Eu até comentei da outra vez, não é, pastora Isso, Grace? Eu vou isso falar para Moisés, né? Repita o que eu fiz, para que as pessoas me conheçam. Como eu disse aquele dia, nós hoje servimos ao Senhor pelo que Ele é. Mas nós chegamos a Ele pelo que Ele fazia. Pelo que Ele faz, aliás. Exatamente. Então, isso aqui não pode se perder. Não pode se perder. E está se perdendo, porque tem pastor... Vou fazer, acho que só tem mais uma pergunta que as outras você já respondeu na interação aqui. Qual é a maior dificuldade na sua visão no ministério? Então, o maior impedimento no Ministério Infantil são os adultos. Não tem outro impedimento. Não tem outro impedimento, porque a partir do momento que a gente compreende o que Jesus está nos ensinando, a gente percebe que a importância do ministério infantil na igreja, a importância de um culto voltado para as crianças, a importância de investir num bom pregador, a importância de trazer alguém que tem conhecimento para as crianças, é como Jesus colocou aqui, é alguém que se levanta contra as crianças. Por quê? Eu já ouvi de muitas coisas durante esses 6 anos.
criança não precisa receber batismo com o Espírito Santo. Eu fui pregar numa igreja e uma menina aceitou a Jesus e houve um mover espiritual naquela igreja naquele dia. E aí a pastora, depois que passou um tempo, não é do nosso ministério, ela me mandou mensagem dizendo assim, ai, estou muito triste. Falei, tá triste por quê? Depois de um mover desse tão maravilhoso. Daí ela disse assim, porque falaram pra mim que isso não é culto de criança. Culto de criança tem que ter brincadeira. Culto de criança tem que ter alegria. Criança pulando, criança chorando. Criança não tem que viver isso. Isso é coisa de adulto. A princípio, como eu estava engateando ainda, até eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E aí o Espírito Santo veio trabalhar no meu coração e dizer assim, olha, eles estão agindo com o impedimento da incredulidade. Cabe a você entender qual é o propósito que eu tenho na sua vida nesse cenário infantil, entender? Porque se eu trabalho num congresso, hoje é investido, hoje ninguém quer trazer qualquer pregador. Você não leva qualquer pregador para sua congregação. Você quer alguém que tenha referência, alguém que tenha vida no altar. Sim. Não é alguém que prega bonito. Sim. É alguém que viva o que está sendo ministrado e que seja fiel à palavra de Deus. Sim. Porque de oratória boa, você faz um curso, você tem uma oratória boa. Exatamente. Deus não está chamando ninguém com uma oratória boa. Então o Senhor, Ele quer chamar alguém que realmente tem a responsabilidade. Aí é palestrante, né? A oratória boa é palestrante. Para culto você tem que ter unção, tem que se achegar a Deus, tem que receber de Deus para poder entregar. Exatamente. É alguém que tenha essa visão de reino. Ministério infantil é visão de reino, gente. Ministério infantil ainda é visão de semeadura. Se você não tem a capacidade de abrir o coração, fechar esse guarda-chuva da incredulidade, achando que Deus não opera em um culto. E chama atenção, nesse contexto da palavra, eu creio, Jesus já está chamando as crianças de crente. Sim. Sim. Não é isso, Glenn? Colocar uma Não é? coisinha, a Manuela estava falando aqui sobre investir. Minhas crianças, graças a Deus, a gente tem uma igreja estruturada, que tem professores ali, tem ministros que ministram. Um tempinho atrás eu fui numa igreja e a minha menina foi para a escolinha. Aí ela foi para a escolinha, depois trouxeram ela olhou para mim e falou assim, mamãe, mas isso aqui era culto mesmo? Eu falei, sim. Ela falou, porque nem parecia que eu estava na igreja, porque lá a tia só ficou brincando de vivo ou morto, não aprendi nada da palavra. Eu preferia ter ficado aqui com você. É verdade. A única coisa boa que teve, que eles deram um lanche muito gostoso. Exatamente. Tem momentos que eu acho que a criança deveria ficar Entendeu? com os pais. Aí ela saiu de um culto, que ela estava acostumada, na nossa igreja também. Eles têm um momento deles, vão lá na frente, eles louvam, o pastor chama alguém, ora pelas crianças e eles vão pro culto deles. Lá, eu cheguei, levaram ela para uma salinha, ela voltou reclamando porque só ficaram brincando de vivo Como se morto. estivesse na rua, né? Ela falou, mamãe, mas aqui é igreja? É isso. A importância que eu falei na inicial. É a importância. O que está entregando para a criança o ministério? Uma criança, ela poderia gostar, né? Falar, não, ela tem só brincou, 5, né? 6 anos. Ela falou assim, ela falou, não, mãe, foi até legal, mas assim, eu achei que era igreja, eu achei que eu ia aprender É da que ela palavra. já tem o conhecimento Já, do que entende. estar um culto. Mas né? isso, é a filha dela e outras crianças por aí. Eu tenho certeza que tem outras. Plano da salvação. Toda a ministração, a gente tem que ministrar às crianças o plano da salvação. Seja qual for o tema para a noite. A gente precisa falar o que o Senhor Deus fez para que nós hoje estivéssemos aqui. Então, nós começamos a ministrar às crianças, então nós dizemos assim, olha só, esse daqui é o lugar... Olha aí, comandante. Esse daqui é o lugar para onde nós iremos. Glória Céu. a Deus. Porque as crianças são assim, ó. O verde nos lembra o quê? O que nos lembra o verde? Que nós estamos crescendo, assim como a grama cresce, assim como a árvore cresce. As crianças estão crescendo e elas darão fruto. Então, mãe, pai, vocês têm uma herança em casa e essa herança vai crescer. E essa herança, quem faz prosperar essa herança é Deus que faz essa herança prosperar. Como frutos, e assim como essa árvore que é representado na cor verde, que representa Grace. Muito. Amém. Foi uma Grace, alegria. venha sempre. Missionária Amém. Manuela, venha Amém. sempre. Obrigada. Eu sinto que você agora já está em casa, Já está em casa. super à Obrigada. vontade. O pastor Rodrigo não vai conseguir falar a próxima vez. Ela que vai dominar aqui. Oh, meu